você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 12. Eu vou fazer a leitura na minha tradução, que é na linguagem de hoje, mas durante a ministração eu vou utilizar provavelmente a linguagem que vocês têm aí. E o título da mensagem é este, que eu queria que você olhasse para o seu irmão e perguntasse assim: qual é o nome da sua língua? É engraçado? Mas torna a perguntar: qual é o nome da sua língua? Tiago capítulo 3, versículos de 1 a 12. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com o mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão onde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uvas dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida e nós carecemos agora, Deus, que tu nos dê sabedoria, graça, poder e a unção do teu Espírito para ministrar, Deus, o tema desta mensagem. E nós saímos daqui, Senhor, sabendo verdadeiramente qual é o nome da nossa língua. Ó Deus, ajuda-nos a passar, a transmitir desta mensagem, não como eu quero, mas como tu queres, para que todos saiam daqui, Deus, mais abençoados do que chegaram. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero abordar um tema nessa manhã com vocês
que é uma palavra que todo mundo fala, tanto dentro da vida secular quanto na vida eclesiástica, que é a fofoca. A fofoca, como ela é conhecida, você sabia que ela é uma forma de vingança? E através da língua pode-se fazer o que quiser com a outra pessoa. Certamente, o fofoqueiro, como é conhecido, aquele que faz fofoca, né? Ele atrai para si intrigas e sai semeando contendas. Depois, se faz de vítima, lamentando que falam mal de mim. O que seria então, vamos dizer assim, um remédio contra o veneno da língua? Pergunta isso para o seu irmão assim: o que seria então o remédio para o veneno da língua? Irmãos, quanto mais assunto você der, mais o fofoqueiro alcança o seu objetivo. Por isso é bom, primeira coisa, ignorar. E a Bíblia, ela condena claramente a fofoca e nos dá duas orientações. E a primeira delas encontra-se no livro de Levítico, no capítulo 19, no versículo 16, e no livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 19. Em Levítico 19, 16 está escrito assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. E alerta em Provérbios capítulo 20, no versículo 19, que o mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Então é a Bíblia que nos ensina isto. Mas a mensagem tem o tema: qual o nome da sua língua? E nós vamos então, dentro desse texto de Tiago, capítulo 3, dos versículos 1 ao 12, descobrir que a nossa língua pode ter 7 nomes. O primeiro nome que a gente observa aqui é a língua que se chama tropeço. No versículo 2 de Tiago capítulo 3, na sua versão está escrito aí o seguinte: porque todos tropeçamos, vê se não é isso que está escrito aí, em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Não é isso que está escrito aí? Na sua versão? Muito bem, vamos entender isso aqui. Tiago, ele diz o seguinte, que é tropeço. Então, o primeiro nome que a língua pode ter é tropeço. Ou seja, o que é tropeço? Tropeço a gente pode dizer que é também um obstáculo, não é? Pois bem, o interessante é que ninguém pode tropeçar numa pedreira. Ninguém vai tropeçar numa pedreira, não é verdade? Mas numa pequena pedra, ela pode nos levar a tropeçar, levarmos um tombo e cairmos. É verdade ou não é? Quantos já não tropeçaram aqui numa pedrinha? Eu já tropecei, você já tropeçou, né?
Raros são aqueles que não tropeçaram ainda. Pois bem, se a língua é um tropeço, a gente precisa saber o seguinte, que quando nós falamos algo, nós poderíamos ficar sem dizer. E como é que é isso? Antes de falar, a pessoa sabe que pode guardar a língua, não sabe? Às vezes a pessoa pensou em falar, mas não falou. A língua, então, não serviu de tropeço. Porque, amados, entretanto, depois que a pessoa solta e fala, não tem como retornar de volta. Semelhantemente, é aquela pessoa que joga sabão no chão, todo molhado. Não é preciso tomar cuidado para não escorregar? Não é preciso tomar cuidado? Você vê que esse cuidado, quando você, às vezes, você vai num shopping, ou você vai em lugares que há muito tráfico de pessoas, eles não têm o cuidado de botar ali, cuidado, piso molhado. Por quê? Para nos alertar. Porque se nós pisarmos, nós podemos escorregar, e quando escorregamos, caímos e nos machucamos. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com quem fala demais, porque é escorregadio e perigoso. Pergunta para o seu irmão que está assim: você já tropeçou na sua língua? Provavelmente sim. Talvez você já tenha falado alguma coisa e depois se arrependeu de ter falado, mas aí você já falou. Você tropeçou. Então, guarde as palavras somente para quando for necessário. Que a nossa língua não seja conhecida com o nome de tropeço. É o que ele diz aqui. Não é o primeiro nome? Agora, qual é o segundo nome que a língua pode ter? E aí? Lá no versículo 3, na sua versão diz assim: ora, se pomos o quê? Freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos todo o corpo. A língua pode ser o nome de freio. Freio. E vamos entender isso aqui. O freio é, vamos dizer assim, um momento em que a pessoa tem que começar a se esforçar para soltar mais a língua. Ou seja, é como se esticasse o órgão para conseguir falar. Está dando para entender? Quantos entenderam essa colocação? Ou seja, é nesse ponto que o sinal vermelho acende. E a nossa consciência aqui, aqui, tem a última oportunidade de parar o erro que começou. Se nós não frearmos a nossa língua, pode se tornar um carro desgovernado morro abaixo. E a essas afirmações que eu estou fazendo aqui, tem também as advertências na palavra de Deus. Lá em Salmos 32, no versículo 9, na sua versão, está escrito assim: como o cavalo ou a mula sem entendimento
os quais com freios e cabrestros são dominados, de outra sorte não te obedecem. Se você não colocar um freio, o animal vai te obedecer? Vai ou não? Não. E vem cá, e os meios de transporte? Você já imaginou se todos os veículos não tivessem freio? Que desgraça que não ia ser. Como é que você ia parar? Por que os carros têm freio? Vamos pensar. Pensar não dói. Pensar não dá dor de cabeça. Por que os carros têm freio? Nós não sabemos. É para evitar as colisões. É para evitar os desastres. É para evitar as mortes. O interessante é que a nossa língua, o órgão língua, aquela pelinha que tem aqui embaixo, quando você passa a língua na parte de baixo aqui, ó, você sente? A língua, ela tem um freio. Mas às vezes a gente se esquece. Eu já estou fazendo assim, ó, já estou querendo ir para quarta-feira, mas não posso. Então, o que acontece? Se a gente consegue frear a língua, a gente não vai ter o nome da nossa língua chamada freio. Uma característica dos fofoqueiros é não ter freios na boca. Ele vive sempre fazendo perguntas para colher informações sobre os outros. E sempre tem uma novidade para contar. Pergunta para o seu irmão aí. Você já tentou frear a sua língua? Agora faz o seguinte, pergunta para o outro, para não ficar assim muito monótono, para que você não perguntou. Você já tentou frear a sua língua? Irmãos, o Espírito Santo não é o nosso ajudador? É ou não é? Então pede a Ele para te ajudar a resistir à vontade de falar. Domine a sua língua. Domine a sua língua. Agora, o terceiro nome da língua é o versículo 4. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes, batidos de rígidos ventos por um pequenino o quê? Leme, olha aí, leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Uma língua, ela pode ser conhecida como leme, porque esse terceiro nome é comparado exatamente a um pequeno leme de um navio. E qual é a função do leme de um navio? É guiar o navio para a direção correta. Não é essa a função? Você vê esses transatlânticos enormes, a proporção do navio em relação ao leme é infinitamente menor, mas aquele lemezinho na mão do timoneiro, se for um bom timoneiro, ele vai conduzir o navio por águas seguras, vai sair de um porto, vai chegar no outro porto, navegando pelos mares, e vai chegar no destino certo. No mar da nossa vida, nós temos que conduzir esse barco
com a ajuda daquele que é o Senhor, que sempre está no barco. Deixa Ele pegar o leme, que Ele sempre vai nos conduzir por um lugar seguro. Não vai ter avaria, não vai ter problema. Vocês estão entendendo a importância dessa palavra hoje? Porque, irmãos, olha só, quem fala muito, por exemplo, de futebol, quem fala muito de política, quem fala muito sobre televisão e de tantos outros assuntos, não acaba se envolvendo demasiadamente com aquilo que fala? É verdade ou não é? Às vezes você está assim num grupo, olha só que coisa interessante isso, irmãos, isso aqui é palavra de sabedoria para nós. Às vezes nós estamos num grupo e as pessoas, às vezes numa festa em casa ou numa reunião de família, e às vezes tem assim duas pessoas falando sobre uma coisa, sobre um determinado assunto, outro sobre, mas tem um momento em que todos estão falando sobre um determinado assunto, que é, vamos dizer assim, que possa ser comum a todos. Mas há pessoas, porque estão tão envolvidas com determinados assuntos, ela não sabe falar de outra coisa. E nós? Será que nós estamos tão envolvidos com Deus que nós não sabemos falar das coisas que edificam, que glorificam, que exaltam, que magnificam o nome do Senhor? Como foi que Pedro, a criada que estava na casa, como foi que a criada afirmou categoricamente que Pedro era um dos discípulos? Que quando Pedro abriu a boca para falar, ele disse assim: não, tu és um deles, porque a tua fala te denuncia. O Espírito Santo não é uma pessoa, ele não nos doutrina, amém, querido? Ele nos doutrina, então deixa ele doutrinar a nossa língua, amém, queridos? Que a nossa língua, sabe, seja conhecida exatamente como um leme. Por quê? Às vezes, irmãos, eu paro e fico pensando aqui o seguinte: aquilo que está escrito lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, que diz o quê? A boca fala do que está cheio o coração. Não é isso que diz a palavra? E aí, a gente tem um parâmetro aqui da seguinte maneira: o fofoqueiro, entretanto, não tem a direção em sua vida. Ele vive querendo conduzir a vida alheia, mas isso acaba seguindo os passos errados das pessoas que perseguem. Pergunta para o seu irmão assim novamente: meu querido irmão, dá aquele sorriso abençoado para ele assim: meu querido irmão, como você tem guiado a sua língua? Escuta o que eu vou falar para você, irmão. O que você fala é aquilo que conduz a sua vida. Quantos estão entendendo essa palavra, a importância dela? Agora, o quarto nome, nós vamos encontrar nos dois versículos aqui de Tiago, capítulo 3, que foi o texto base, versículos 5 e 6. Na sua versão está assim escrita: assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. É verdade ou não é?
Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A Bíblia diz o que? Ora, a língua é o que? Fogo. A língua tem um nome também de fogo, pode ser um nome chamado fogo. E é mundo de iniquidade. A Bíblia diz que a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina. A Bíblia diz isso, não é o que está escrito? Contamina o corpo inteiro. Olha só. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela em chamas pelo inferno. O quarto nome, que Tiago aqui compara e dá o nome à língua, é como uma fagulha de fogo que pode provocar uma grande destruição e que provoca. Quantas vezes você talvez já não foi prejudicado por uma fofoca? Quantas vezes você foi perseguido e não sabia que a causa pela qual você estava sendo perseguido, até que você soube da fofoca? Pode destruir a vida. Quantos ministérios são destruídos por causa de uma língua que inflamou o inferno? Quantas famílias estão hoje separadas por causa de uma língua que inflamou o inferno? É verdade ou não é, irmãos? Amém ou não? Ou não amém? Então, irmãos, escute o que eu vou falar para você. Isso aqui é tremendo. Vamos fazer uma comparação aqui. As nossas palavras, elas podem ser como uma caixa de fósforo. A caixa de fósforo, lá naquele palitinho, ela não guarda fogo? Guarda ou não guarda? A caixa de fósforo em si, lá bonitinha, fechadinha, não tem perigo. Mas se nós abrirmos a caixa de fósforo, pegarmos um palito e riscarmos, não vem a chama? Vem ou não vem? E aí, as nossas palavras, nós podemos comparar assim como uma caixa de fósforo, que guarda o fogo, que depois de acesos os palitos, não se pode mais conter os seus efeitos. Quando você sente aquela vontade de falar o que vem na ponta da língua, esse fogo está se acendendo. E quando você solta a palavra, o fogo vai consumir quem está perto. Vocês estão entendendo a comparação? Então, irmãos, pergunta para o seu irmão assim, dá aquele sorriso, para ele não levar a mal. Pergunta assim para ele assim: você já sentiu a sua língua queimar com a vontade de falar? Vocês estão rindo? A gente sente tudo isso. O Espírito de Deus está falando. E o diabo sabe provocar isso na gente, irmão. Principalmente sabe de Deus. Você quer ver uma coisa? Você está lá no banco, na fila do banco. Aí você pegou a senha. Se você é idoso, pegou a senha de idoso. Mas você estava lá e de repente se distraiu. A sua senha foi informada, mas você não foi, pulou, veio outro.
Você é servo de Deus, estou falando de servo. O que normalmente o servo de Deus deveria fazer. Ele deveria fazer o quê? Esperar aquele que pulou, pedir licença, falar com o caixa: olha, eu me distraí, será que você podia? Será que é essa a possibilidade? Mas às vezes a gente não faz assim. A gente já levanta, começa a reclamar, diz: não, ninguém passou à sua frente. Você se distraiu. Você está vendo como é que o Espírito Santo ensina a gente? Mas aí, você está com aquela vontade de falar, cuidado. Lembre-se sempre que você está sendo ministrado, a sua língua pode ser chamada fogo. Aí você vai soltar o verbo, vai criar uma confusão. É verdade ou não é? E está arriscado a ser até expulso do banco. Mas isso não acontece, gente. Você quer ver onde comumente isso acontece? Quem já passou por isso aqui já sabe. Quantas vezes você estava na fila lá? Você ficou 40 minutos na fila. Aí daqui a pouco está chegando a sua vez, tem uma pessoa na sua frente, só tem aquela na sua frente. Aí chega alguém com 2 objetozinhos. Aí chega para a pessoa da frente, pergunta se ela deixava passar na frente. A pessoa que está na frente não pergunta àquele que está atrás, que pode ser você ou os outros, se todos concordam que ela passa. Não, ela manda passar. Olha aí. Aí começa. Um começa a reclamar, inflama o outro reclama, o outro reclama. Daqui a pouco está uma confusão tremenda. Olha o fogo aí. Vocês estão entendendo, gente? Amados, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Você pode dar glória a Deus aqui? Então não deixe que a sua língua tenha o nome de fogo. Quinto nome. Vamos ler o versículo 7 e 8 aí. Diz assim, ó: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Você sabe que essa língua tem o nome de língua indomável. Eu vou explicar como é que é isso aqui. A língua indomável. Pense bem. Você já passou pelos nomes de tropeço e caiu, de freio e não se controlou, de leme e não se guiou, de fogo e não se conteve. Mas quando você chegou aqui, a língua já não tem mais controle. E o texto declara que todos os animais são o quê? Domáveis. Não são domáveis? São ou não são? E quando eles são domáveis, a língua, ele diz que, contudo, a língua não tem domínio de ser domada pelo ser humano. No natural mesmo não tem, não. Só quem controla a nossa língua é o Espírito Santo de Deus. Se nós deixarmos. Se o fruto do Espírito estiver sobressaindo, e o que controla todos esses nomes da língua é o domínio próprio. Vamos pedir essa manhã domínio próprio? Então escuta o que eu vou falar para você aqui. Isso é interessante. Amados, a arte de domar animais
O que ela exige? Paciência e treinamento. Nenhum domador ou adestrador, ele vai pegar o animal e ele vai assim com 1 dia, 2 dias, 3 dias, mesmo que o animal seja o mais inteligente, mas ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter o quê? Paciência e o que mais? Treinamento. Treinamento. Do mesmo modo, nós precisamos domar a língua e é preciso treinar, colocar os limites e se esforçar muito. Isto é uma estratégia para domar a língua. Ou seja, nós precisamos treinar, colocar limites e se esforçar muito. E aí você pode me dizer assim: pastor, então, qual seria uma das estratégias que nós, como servos de Deus, podemos nos utilizar para poder domar a nossa língua? Quando você estiver sentindo que a sua língua ela está indomável, liga com o trono da graça e comece a entoar louvores ao nosso Deus. Quando você começar a louvar a Deus, né? Aquele cântico que você vai estar glorificando, você vai estar fazendo o quê? Adorando a Deus. E isso então vai fazer com que a sua alma não sinta o prazer de levar a sua língua a ser indomável. E aí você vai ficar distraído, você vai desejar falar e mudar de assunto assim que for possível. E isto o apóstolo Paulo, com muita propriedade, lá na epístola de Colossenses, lá no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim: a palavra seja sempre o quê? Agradável, temperada com sal. Que mais? Para saberdes como deveis responder a cada um. Dá aquele sorriso abençoado aí para o seu irmão e diz assim para ele assim: você tem domado a sua língua? Não deixa ele ficar de rosto feio não. Você vai perguntar para ele. Quando você pergunta para ele, ele está perguntando para você. Você tem domado a sua língua? Peça ao Espírito Santo, que ele é um excelente adestrador, para ele adestrar a sua língua, a sua boca, para falar somente aquilo que edifica. Aleluia! E aonde nós encontramos, pastor, então, o 6º nome que a língua pode ter? Vamos lá, versículos 10 e 11. A Bíblia diz lá: de uma só boca procede o quê? Bênçãos e maldição. Aí ele diz assim: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Aí ele vai dar o nome agora a essa língua. Acaso pode o quê? Uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Então o Tiago, ele compara, ele dá um nome, né, a uma fonte, a fonte onde brota a água. E aí a gente percebe uma coisa aqui: esta mistura, ou seja, facilmente ela se absorve. Ou seja,
quando você coloca sal, ela pode ser, boa ou pode ser ruim. Ou seja, lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 9, diz assim, que um pouco de fermento leverna toda a massa. Quantos se lembram do profeta Eliseu aqui? O profeta Eliseu estava pensando assim, certa vez ele curou uma fonte de água amarga. Mas ele não foi lá no nascedouro. E o que ele botou lá? Aonde estava nascendo? Sal. Ele temperou aquela água com sal. Irmãos, muitas vezes, nas nossas palavras, estão faltando o sal da terra, que cura para temperar as nossas palavras. Falar do Evangelho e compartilhar uma palavra é uma maneira garantida de manter a boca ocupada com coisas que são edificantes. Você pode dar glória a Deus por isso? E aí, queridos, a água depois que sai da fonte, ela retorna? Só se Deus fizer retornar. Mas quando ela sai da fonte, ela nunca mais retorna. Uma palavra que sai da nossa boca, ela nunca mais retorna. Pode ser palavras doces ou palavras amargas. Você está entendendo? Quantos estão compreendendo essa palavra de hoje aqui? Amados, nós temos que tomar cuidado. E tomar muito cuidado. E todo cuidado, tem um dito popular que diz assim, que todo cuidado ainda é pouco. Ah, mas eu tomei cuidado. Não, você não tomou o cuidado necessário. Você tomou pouco cuidado. Se você tivesse tomado o cuidado necessário, você não teria feito jorrar uma palavra, uma fonte amarga. Então, irmãos, assim também também depois aquilo que a palavra que sai. Então é preciso mudar e ter muito cuidado antes de falar, pois depois de você ter falado e ouvido, os efeitos vão surgir naturalmente. Mais uma vez, fala com o seu irmão assim, olhando para ele. Diz assim, antes de falar, diz assim, irmão, eu te amo. Agora você sorria. Jesus te ama. Pergunta para o seu querido irmão que está pertinho de você assim, que tipo de palavra tem fluído da sua boca? Irmãos, olha para cá. Procure sempre falar, dizer palavras que edificam aqueles que ouvem. Você está sendo edificado hoje? Você está sendo edificado por quê? Eu não estou falando as minhas palavras, mas eu estou falando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E quando Ele fala, Ele nos consola, Ele nos exorta, mas Ele também nos edifica. Você pode dar glória a Deus aí? Amados, e por fim, versículo 12, para a gente descobrir qual é o 7º nome que a língua pode ter. E o tema da mensagem, qual é mesmo? Qual o nome da sua língua?
Repita aí, qual é o nome da sua língua? O versículo 12, Tiago nos dá o nome. Ele diz assim, ó: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, o sétimo nome da língua mostra que as nossas palavras, elas dão o quê? Fruto. Então a língua pode ser chamada de fruto. Ele não faz a comparação aqui? Pode a figueira produzir azeitona? Não, a azeitona produz, a figueira produz o quê? Figo. Não é figo? A figueira produz figo. E a videira? Azeitona. Uva. Videira, uva, né? Pode a figueira produzir azeitona? Não. A videira, figo? Não. A figueira produz o quê? Figo. E a videira? Uva. Ela não produz figo. Não é isso? Então, irmão, o sétimo nome, não é? Né? O sétimo nome, qual é? É fruto. Cada semente dá um tipo de fruto. E dá um tipo de fruto no seu tempo. Deus não faz nada, não criou nada para dar as coisas fora do tempo. É verdade ou não é? Cada semente, então, se tem um tipo de fruto que dá no seu tempo, então nós devemos ter cuidado com as palavras que estamos plantando. Porque certamente colheremos de acordo com elas. Você já viu o que em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz lá? E não vos enganeis. Olha aí, a Bíblia nos alerta. E não vos enganeis. O que mais que ele diz lá? De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá ou ceifará. Quem semeia confusão, o que vai colher? Contenda. Não vai colher contenda? Aí depois fica reclamando. Irmãos, o fofoqueiro, ele vive semeando contendas, espalhando conversas que cruzam e aumentam, passando de um por um até a confusão estar formada. Não é assim? É ou não é? É ou não é? Depois o fofoqueiro se faz de vítima. E sabe como é que ele se faz de vítima? Ele diz assim, que não entendeu nada ou que desmente tudo. Coitadinho. Amados, mais uma vez, só para a gente encerrar. Olha para o seu irmão e dá aquele outro sorriso mais abençoado de todos os 6 sorrisos que você já deu. Dá o 7º sorriso para o seu irmão hoje. Pelo menos ninguém vai reclamar que você não sorriu hoje. Isso faz bem para a musculatura, tira as rugas. Agora está todo mundo rindo, né? Ninguém quer ficar com ruga. Então diga para o seu irmão assim, querido, diga assim: você, pergunta para você, fala assim, você tem semeado e tem colhido o quê? Diga para o seu irmão assim: semeie bênçãos para colher vitórias. Aí fala assim, com muito amor, cuidado com a língua. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aí, queridos, eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte para você: para as nossas línguas só há uma solução. Pergunta para o seu irmão assim: agora eu quero saber qual é a solução. Fala para ele assim: qual é a solução? Fala para o seu irmão assim: guarda ela dentro da sua boca. Sabe por quê, amados? Se cada um cuidar da sua vida, será que é por acaso? E não é por acaso. Olha para o seu irmão e conta quantos ouvidos ele tem aí. Não precisa nem olhar, pastor. Eu sei que ele tem 2. Quantas bocas nós temos? Graças a Deus só temos uma. Então, se Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, será que é por acaso? Não. Para que é? Ouvir mais e falar menos. Mas a Bíblia dá-nos um respaldo para isto. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, que diz assim: seja pronto para ouvir, tardio para falar. E além disso tudo, amados, sabe? Nós precisamos ter nos nossos lábios aquilo que o salmista, lá em Salmos capítulo 12, versículo 2, diz assim: olha só, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E ainda nós podemos complementar esta oração com aquilo que está em Salmo 141, versículo 3, que diz o que? Lá, diz assim, ó: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Amém? E amados, escute o que eu vou ler para você aqui agora. O que está registrado aqui em Tiago, ainda mais, só que é no capítulo 4, 2 versículos só para a gente encerrar. Versículos 11 e 12. Diz assim: meus irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo e o julga, está falando mal de quem? Da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz o quê? As leis. E o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Então, amados, nesta manhã, se você fosse dar um nome, e eu concluo, hoje para a sua língua, e sendo sincero para com Deus, qual é o nome que você daria à sua língua hoje? Tropeço? Porque você está tropeçando em suas palavras. Você daria freio? Precisa se controlar mais? Você daria leme? Falta guiar melhor o que você diz? Você daria o nome de fogo? Você está provocando incêndios. Você está dando o nome hoje de indomável, que não tem mais limites? Ou você está dando o nome de fonte, que tem jorrado vida ou morte? Ou tem dado o nome à sua língua de frutos, que tem colhido bênçãos ou confusão? Vamos ficar de pé e vamos orar, porque o Senhor que está dizendo para nós nessa manhã: consagre os seus lábios, consagre a sua boca. E esse espírito de fofoca, maledicência, vai sair em nome de Jesus.
Você quer ver uma coisa? Vou encerrar antes da oração. Eu um dia aprendi com um profeta de Deus. Ele me ensinou uma coisa. Eu fui num determinado lugar orar com um homem de Deus, um profeta de Deus. Aí ele diz assim, ele virou para mim e disse assim. Ele virou não. Estava ele e a esposa dele, né, minha filha? Hein? E aí ele disse assim, eu estranhei que ele não abria a boca. Aí eu perguntei à esposa dele, o seu marido não fala? Ele disse assim, não. Ele hoje está em jejum de palavras. Jejum de palavra para ele ter o domínio sobre a língua. Eu nunca mais me esqueci. Se propõe a igreja a fazer isso hoje. Chega para sua família. Olha, a partir da 0 hora, hoje até meio-dia do desse, não me pergunte nada, porque eu não posso falar nada. Você vai sentir uma tentação para falar, mas você vai ver que você vai ser abençoado, edificado. E aí quando vier o pensamento, você não vai falar, não vai dizer. E aí você vai ver que muitos problemas vão ser resolvidos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, porque Tu nos dá o entendimento e vai dar o entendimento para a Tua igreja que está aqui ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, e que tudo que falamos venha, Senhor, agora ser motivo para a glorificação do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a não dar às nossas línguas nenhum desses nomes, mas que a nossa língua possa ser conhecida como uma língua santificada. Quando as pessoas olharem para nós, falarem ali verdadeiramente vai um homem e uma mulher de Deus. Senhor, ajuda-nos a não falar as coisas que o inferno quer que falemos. Domina, Deus, a nossa língua para a glória do Teu nome. Nós oramos, Deus, agradecidos por essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Fala para o seu irmão assim, que Deus te abençoe. Amém, queridos?